Primeira Reis, capítulo de número 18, eu quero ir direto para o versículo de número 28, que diz: assim eles clamavam em alta vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue. Passou o meio-dia e continuaram a profetizar até a hora da oferta de cereais. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se achegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Eu quero pular para o versículo de número 33. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. Então disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse mais: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. A água correu ao redor do altar e o encheu, e encheu também o rego. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram de rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarraram-nos, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Dá para dar glória a Deus aí, irmão? Esse é um dos eventos mais glorioso, mais espetacular, extraordinário, registrado nas Escrituras. Existe o relato do Mar Vermelho, existem as curas extraordinárias do Senhor Jesus, e existe a invocação de Elias, do Deus de Israel, e o fogo descendo do céu. Esse feito extraordinário, ele se torna ainda mais glorioso pelo resultado dele, pela consequência, pelo que vem a seguir. É depois deste milagre, e somente depois deste milagre, que o povo, e como eu disse no domingo anterior, aquele mesmo povo que cresceu distante do Deus de Israel, e a outra parte que se afastou do Deus de Israel, unidos agora, eles gritam como uma só voz, uníssimo: o Senhor é Deus, o Senhor
é Deus. Aleluia! O culto naquele dia termina como os nossos cultos pentecostais. E como é que é o culto pentecostal? É o povo glorificando, é o povo exaltando, é o povo reconhecendo que só existe um Deus, e esse povo glorifica alegre, porque sabe que está adorando ao Deus verdadeiro. O Senhor é Deus. Uou! Somente depois daquele feito extraordinário, daquele milagre, é que uma multidão incrédula, porque como começou o culto? Porque vocês estão a duvidar? Porque vocês estão divididos entre dois pensamentos? Foi a pergunta de Elias. O culto começa assim. O pregador chama a multidão para uma reflexão e expõe o que está no coração daquele povo. Vocês não sabem nem quem deve adorar. Vocês estão perdidos na religião de vocês. Vocês não conhecem o verdadeiro Deus. E vocês estão achando que podem adorar a vários deuses e também o Deus de Israel. Não. A adoração do Deus de Israel é dada por um povo cujo coração foi rendido única e exclusivamente para Ele. Portanto, o culto ao Deus de Israel é um culto exclusivo a Ele. Quem o adora, adora somente, unicamente a Ele, pois conhece e reconhece que só Ele é Deus. Elias estava dizendo: essa adoração dividida de vocês não serve. Ou vocês adoram os falsos deuses, que tem centenas de milhares, entre eles Baal e Azera, ou vocês adoram somente a Deus, o Deus de Israel. O culto começa pesado, porque do outro lado tinha uma multidão de indeciso, não, de sacerdotes dos falsos deuses. E aqueles sacerdotes falsos deuses estavam ensinando o povo a adorar os deuses ilegítimos. E como representante dessa religião pagã, eles estavam lá. Do lado do Senhor, somente um homem, um profeta. Do lado dos falsos deuses, centenas. Precisamente 850 somados os que serviam a Baal e os que serviam a Azera. O culto começa assim, e é lançado um desafio. E como eu disse, Elias, ele tinha por propósito de vida, e esse propósito estava declarado no seu nome. Jeová é Deus. Tipo assim, quando ele nasceu, seus pais profeticamente colocaram esse nome nele. Os pais de Elias já viviam num tempo em que Israel estava desviado. A nação estava desviada. Eles já nasceram nessa condição. Mas eles, de forma profética, lançaram sobre o filho deles: o meu filho vai ser alguém que vai testemunhar para essa nação que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel, é Yahvé, é Jeová. Você já experimentou liberar sobre a vida do teu filho palavras proféticas? Você já experimentou profetizar sobre a vida do teu filho, ao invés de estar dizendo que ele é danado, só a graça, só a misericórdia?
Você já experimentou na madrugada levantar-se e colocar as mãos sobre ele, sobre ela e declarar: tu vais ser uma bênção. Nessa cidade tu vais ser uma bênção. Nessa nação, para essa nação, tu vais ser uma bênção. Deus vai te usar nesta terra. Já experimentou fazer isso? Os pais de Elias fizeram quando lhe deram o nome: o Senhor é Deus. O propósito da vida de Elias, portanto, era esse: era viver para levar aqueles que haviam se distanciados e aqueles que nasceram distante para perto do verdadeiro Deus. Esse era o propósito da vida de Elias. Mas quer saber da verdade? Nós que vivemos na nova aliança, quando Jesus nos disse: vós sois testemunhas destas coisas, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Jesus semeia, implanta nos nossos corações um propósito semelhante, que é trazer para perto os que nasceram distantes, aproximar de Deus aqueles que estão longe. A questão é: eu preciso ter um nome de Elias? Ou eu preciso ouvir o Espírito que diz: ide e pregai a toda a criatura? Eu preciso de uma manifestação gloriosa para entender que esse deveria também ser o propósito da minha vida. O desafio é: tragam-nos 2 novilhos. Deem-nos 2 novilhos. Versículo 23. Escolham eles para si um dos novilhos e o dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhe meta fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha e não meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é que é Deus. E todo o povo começou a dizer: é boa esta palavra. Opa, o culto já começou a melhorar. Eita, gostei da mensagem. Estou gostando aí da direção que Deus está dando ao pregador. Por que você está gostando? Aí aqui eu penso, né? Um do lado do outro, porque tinha uma multidão. Elias tinha conversado com Acabe, mandado Acabe reunir todo Israel para esse desafio. Acabe não sabia o que aconteceu, o rei banana, e lá tinha uma multidão. O povo ouviu a convocação e foi. Então tinha uma multidão, e eu imagino que um do lado do outro ficava assim: rapaz, o profeta aí é corajoso, né? Eu estou crendo, o culto já começou a ficar uma benção. Aí por quê? Porque, rapaz, tu não ouviu não? Vai ter fogo no culto. Não entendi. Ah, então tu não ouviu direito. O profeta disse que o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Então vai ter fogo de Deus. Uou! Eita glória! Aleluia! E aí, a oportunidade é para os 850 de Baal-Zera, e eles passam toda a manhã invocando, adorando. Primeiro eles preparam a oferta, colocam num altar improvisado a lenha e os pedaços do novilho e começam a adorar a Baal, invocar, manda fogo. No versículo
se não me engano é o versículo de número 30 em diante, eles, provocados por Elias, que já tinha passado muitas horas, eles intensificam a adoração, porque ele diz assim: a paz de Deus de você está surdo. Talvez ele esteja viajando ou fazendo outra coisa, grite mais, busque mais intensamente. E eles começam a se retalhar. A Bíblia diz que eles começam a profetizar. Uma outra tradução melhor seria que eles começaram a dançar e se retalhar e entraram num frenesi. Algo parecido como um êxtase, onde a pessoa fica num estado de espírito, na qual a razão não tem todo o controle sobre o corpo. Isso é comum quando se está buscando o espiritual. Lá em 1 Samuel, quando Saul foi atingido pelo Espírito de Deus, foi assim: estavam os profetas a profetizar, a cantar, a dançar e se alegrar. Eles estavam nesse estado de êxtase e o Espírito estava sobre eles. Quando Saul se aproximou, o Espírito de Deus tomou também Saul, e Saul entrou nesse transe espiritual e começou a profetizar. E disseram: está Saul entre os profetas. Então eles entraram como nesse estado de transe. Então é bem possível que naquele momento alguns demônios possuíram eles. E eu acredito que os demônios estavam querendo provocar um fogo, de forma que aquele novilho pegasse fogo, porque Satanás ele tem poder para operar alguns sinais. Lá na história do livro de Jó, o diabo ele mandou o fogo que queimou. E nesse dia eles também, acredito eu, eles tentaram, mas havia uma ordem divina: vocês não vão fazer nada. Vocês podem até entrar, sair, entrar de novo, incorporar aí nos cavalos de vocês, mas hoje quem vai ser glorificado serei eu. Aleluia. Ou seja, eles até, na minha percepção, eles até entraram no sobrenatural, mas eles não conseguiram provocar o fogo vindo do céu. E então, passado aquelas horas, Elias disse: tá bom. Versículo 29 é o Elias: porém não houve voz, nem resposta, nem atenção. Então Elias disse ao povo: é como se Elias tivesse chegado e disse: tá bom, agora é minha vez. Vocês já passaram a manhã todinha, já começou a tarde, agora é minha vez. E a primeira coisa que Elias faz é: chegai-vos a mim. Ele chama o povo para perto. E quando eu meditava nesse texto, eu até marquei essa frase, esse chamado de Elias, porque é isso que o mundo precisa, é isso que Deus espera. O que, pastor? Que existam homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que chamem para perto aqueles que estão distantes. Chegai-vos a mim, porque se você chega perto de mim, você está chegando perto daquele que está em mim. É o primeiro passo para você se aproximar de Deus. Só que para mim fazer isso, para eu fazer isso, eu preciso estar cheio de Deus. Que Deus levante nesses dias, oxalá que seja neste derramai, homens e mulheres cheios de sua presença, cheios da presença do Espírito, que possam dizer: chegai-vos a mim. Chegai-vos a mim. Uou!
E todo o povo se achegou a eles, e Elias reparou o altar do Senhor. Segundo, homens que restaurem o que foi destruído e abandonado. Nós estamos falando do Monte Carmelo. Monte Carmelo ficava algo parecido com uma serra próxima ao mar Mediterrâneo. E segundo Flávio segundo os historiadores, existia no Monte Carmelo um altar de adoração ao Senhor. Porque era comum naquela época, nos altares, terem lugares de adoração. Só que esse altar, ele estava derrubado. Ele havia sido destruído e abandonado. Por quê? Porque havia uma liderança e um povo que não mais se importava em a Deus prestar culto, a Deus sacrificar. E quando chega a esse estado aonde o povo que deveria adorar, que deveria estar disposto a sacrificar ao Senhor, não está mais, altares são derribados e abandonados. Eu vou repetir. Todas as vezes em que o povo que deveria estar a Deus adorando, a Deus sacrificando, não se importa, não se dispõe, altares são destruídos e abandonados. Nós vivemos num tempo em que as pessoas querem de Deus, mas não querem sacrificar a Deus. Estamos vivendo um tempo em que a maioria dos que se aproximam por interesse de resoluções de problemas. É um Deus que vai me ajudar nesta minha vida para que eu seja uma pessoa que conquista, para que as portas se abram, para que o meu matrimônio melhore, para que a minha vida ela dê uma guinada. São pessoas que se aproximam de Deus no interesse por coisas que são terrenas, momentâneas e passageiras, e quanto mais elas recebem, menos gratas ficam e mais interesseiras se tornam. E a maior prova disso é quando se ouve um não de Deus, essas mesmas se frustram, se desanimam e pensam em sair, até sai. Mas quem passou pela cruz, quem foi amado e amou, ele não busca o que é terreno, ele busca o que é celestial. Ele não busca o que é temporal, ele busca o que é eterno. Ele não espera receber algo para ser grato. Ele é grato porque ele entende que já recebeu o maior dos bens que pode existir: a comunhão, a presença, o amor, a amizade, a paternidade, o senhorio de Deus o Pai. Uou! Portanto, eu continue pobre ou enriqueço, não importa. O que importa é o que Ele já me deu: a sua presença, o seu amor, a sua amizade, a sua paternidade. Eu sou grato não pelo que eu vou receber, mas pelo que eu já tenho recebido por intermédio da cruz do meu Cristo Jesus. Uou! Quem entende isso, diga amém.
Mas quem não entende isso, o que acontece? Deveria ser aqueles que estavam dispostos a adorar e a sacrificar, mas não estão, e os altares, portanto, ficam abandonados e destruídos. E aí, Deus precisa levantar homens como Elias, que reparem altares, que chame o povo para perto. Depois que Elias chamou o povo para perto, o que é que ele fez? Ele reparou o uau na presença do povo. E Elias estava ensinando algo àquele povo. O que era? Vocês querem conhecer o Deus verdadeiro? De fato, vocês querem conhecer o Deus verdadeiro? Vocês querem ter uma prova de quem é o Deus verdadeiro, a prova do fogo? Vocês não podem conhecer o Deus verdadeiro. Vocês não podem ter uma prova de quem é o Deus verdadeiro se vocês não conhecerem a importância do altar reconstruído. Tem crente aqui querendo ver fogo de Deus descer? Então compreenda a importância do teu altar restaurado. Uau, aleluia. Deus está precisando de profetas nesses dias, que digam ao povo: o altar de vocês estão abandonados, o altar de vocês está destruído. Por quê? Porque vocês não visitam mais esse altar, vocês não levam mais sacrifício para este altar, sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, sacrifício de tempo, sacrifício de dedicação, sacrifício de vida. O altar está abandonado. Como é que vocês esperam ver e sentir a visitação de Deus? Como é que vocês esperam conhecer a Deus? Vocês já passaram por um altar, o altar da cruz. Só que vocês precisam ter um altar aqui dentro. Esse altar não pode ficar abandonado. Não pode faltar neste altar lenha nem sacrifício. Oh, Deus só manda fogo se tiver novilho, se tiver sacrifício para ser queimado, para ser consumido. Está entendendo aí, crente? Deixa eu entrar aqui nos personagens que ninguém fala nesse texto, para vocês entenderem ainda mais ainda o que é a importância do altar. 3 anos e meio, irmão, sem chuva nem orvalho. O que está faltando na nação? Está faltando o que na nação? Sem chuva nem orvalho? Obrigado, irmão Luiz, mas eu acho que aqui tem mais do que um crente, não é não? Sem chuva nem orvalho, o que está faltando na nação? Você sabe o que o profeta manda trazer depois do novilho e da lenha? Água. Água. Primeiramente, ele pede: dai-nos 2 novilhos. 3 anos e meio de seca. Lá não tem açude, não tinha açude Oroz. Lá não tinha aquele que abastece aqui Fortaleza, qual é o nome dele? O Castanhão. Muita gente estava morrendo de fome. Os animais, os primeiros a desfalecer. Muita morte. Proprietários, fazendeiros, estavam empobrecidos, porque as suas crias estavam morrendo aos montões, porque não tinha água, e sem chuva a semente não germina, logo falta também comida.
Faltou água, faltou comida, vem a morte. Lembra da viúva? Que Elias antes foi ter com ela? Ela estava apanhando gravetos, só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ia fazer um pão, comer com seu filho e esperar a morte. Não tinha provisão. E o que é que o Elias pede? Dai-me 2. Tem um anônimo aqui, ou 2, que tipo pega daqueles novilhos que sobreviviam ou sobreviveram à seca e sacrificam. Eu quero conhecer o Deus verdadeiro. E se para conhecer o Deus verdadeiro eu tenho que sacrificar o meu novilho que resta desse período de escassez e seca, eu vou sacrificar, mas eu quero conhecer o Deus verdadeiro. Uau! Amém? Aleluia! O culto está acontecendo, mas existem colaboradores que são anônimos, mas eles estão contribuindo para que o Senhor seja glorificado naquele dia. Contribuindo como? Com aquilo que eles têm para sacrificar. Eu quero conhecer Deus, eu quero me aproximar, eu quero estar mais perto. Isso é o pedido de alguns. A maioria, frequentar o culto uma vez ou outra já basta. Me tragam água, segundo Flávio Joséfo, ali no Carmelo, naquele monte existia uma fonte perene, portanto, que não secou durante aquele período de escassez, mas é pedido um outro sacrifício, água. 4 cântaros, cheio, cântaro, mais ou menos desse tamanho aqui. Imagina carregar cântaros cheios de água num lugar acidentado, no morro, no monte. É sacrifício. Pelo menos mais 4 pessoas estão sacrificando, porque querem conhecer quem é o Deus verdadeiro. Estão pagando preço. Aleluia. E o sacrifício se torna ainda mais forte, porque existia escassez de água. Como assim? Eu preciso de água, a minha família precisa de água. Como então eu levarei água para o culto ao Senhor? Como um bem tão precioso como a água nesses meus dias será dedicado a Deus? Irmão, quem de fato se tornou um adorador, quem de fato conheceu a cruz, quem de fato foi amado, e porque foi amado, ama, irmão, ele só espera o comando do céu. Qual é o sacrifício que precisa ser feito? O que é que o meu Deus espera de mim? Está com o coração sempre disposto para sacrificar o Senhor. Sempre. Você entende que antes do fogo descer, alguém precisou sacrificar os seus novilhos. Outros precisaram sacrificar para descer até a fonte das águas, apanhar água e levar
até o lugar de culto. Eita Jesus. Pega aí. Quem Deus está chamando para pregar? Pega você. Isso daqui é diretamente para você. Para que o fogo desça, tem que ter gente disposta a descer à fonte das águas, pegar água e carregar até o lugar de culto. Uou, aleluia. Amém. Porque tem aqueles que só vêm, tem aqueles que só ficam como espectadores, tem aqueles que só assistem, mas tem aqueles que colaboram para que o culto seja realizado, para que o fogo desça, para que a glória de Deus seja manifesta. Aleluia. Tem aquele que sacrifica o novilho, tem aquele que vai buscar a água, aleluia, tem aquele que vai buscar a lenha, oh glória a Deus. E tem um profeta que junta tudo. Aleluia, senhores pregadores e pregadoras da palavra de Deus, o culto que o povo assiste é resultado da busca daqueles que ministram no culto, ou seja, aqueles que ministram a palavra, aqueles que ministram o louvor, aqueles que ministram a intercessão. Antes de você, meu irmão, que vem para assistir, aleluia, está aqui para receber, tem alguns que vão à fonte das águas, buscar água para que hoje você esteja aqui e beba. Uou! Aí eu tenho uma palavra de Deus para você, pregador, pregadora, você que tem pelo Senhor sido separado para ser daquele que ministra no altar. Não esqueça da sua responsabilidade, não negligencie ela, e não queira ser como aqueles que vêm para receber. Deus te separou, Deus te escolheu para ser daqueles que vão ser usados para ministrar, para servir, para entregar. Deus vai colocar nas tuas mãos e você vai ser o garçom dos céus na terra. Se você não entender que isso é uma honra, meu irmão, faz um favor para os céus, dê lugar para outro. Repara o altar. E aí ele pede: cavem ao redor do altar. Ele dispõe a lenha, o novilho, é ele quem faz. Mas cavar ao redor do altar são outros. Você está entendendo? Para glorificar ao Senhor, Deus usa pessoas. E mesmo aquele que está à frente, ele precisa de auxiliares. Nós conhecemos o nome de Elias, mas cadê o nome daqueles que cavaram ao redor o fosso? Cadê aquele que entregou o novilho? Cadê aqueles que foram buscar a água? E tem uma coisa, irmão, vai lá, aí encheram. Mais uma vez, eles foram de novo, derramaram. Terceira vez, vai de novo. Entendeu não, né? Quem está disposto a servir, ele não fica dizendo para Deus a quantidade que ele quer servir. Tantas forem as vezes que Deus mandar, ele vai. Oh, aleluia. Glória a Deus. É pesado o cântaro, mas o Senhor vai ser glorificado. Eu vou. Mais uma vez, Senhor, eu vou de novo. Senhor, é para pregar de novo, prego. É para perseverar, persevero.
Aleluia, não foi dessa vez, então tem que fazer outra vez a mesma coisa. Eu vou fazer de novo, o Senhor vai ser glorificado. Então, tantas quanto forem necessário, eu farei. Oh, aleluia, 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 aleluia. Então, só depois de ter novilho, de ter altar restaurado, de ter a lenha posta em seu lugar, o novilho em seu lugar, de ter cavado ao redor, de ter enchido com aquilo que era mais precioso naquela época, a água. E a palavra de Deus diz que foi tanta água que ficou encharcado o sacrifício. O altar foi feito por 12 pedras, então é possível que ele não fosse alto, ele fosse baixo. Portanto, os historiadores dizem que foi tanta água que era possível ver alguns galhos, ponta dos galhos da lenha, algumas pontas do pedaço do novilho, e o demais, água. Meu irmão, como é que fogo vai consumir esse sacrifício? Se for fogo do homem não dá certo, mas se for fogo de Deus, consome. De forma que a gente não tem que se preocupar com o fogo do homem, não tem que ser o nosso fogo. A gente tem que se preocupar que venha fogo de Deus. E aí volta em cena o profeta. E a oração do profeta, eu já falei muito sobre essa oração, mas o propósito da vida dele é manifesto nessa oração. Em resumo, é para que este povo saiba que tu és Deus e que eu sou teu servo a quem tu enviaste. Para que este povo saiba que tu és Deus. Esse é o propósito da minha vida. Para que o mundo saiba que o Senhor é o verdadeiro Deus. Aleluia. Uma manhã inteira e uma tarde inteira não caiu fogo. E uma oração que não leva 2 minutos e veio fogo. Ele não vem dos lados. Ele não vem do norte. Do norte? Ele não vem do sul, ele não vem do oeste, do leste. Ele vem dos céus. Deus está precisando de homens, de mulheres, que provoque o coração dele. Deus está precisando de homens que provoque o coração dele, que invoque o seu nome de tal forma que ele faça prodígios na terra e ele seja glorificado. Nós estamos precisando para esta nação de mais homens, de mais mulheres, que faça com que fogo venha dos céus à terra. Você entendeu? Nós estamos precisando de homens e mulheres nesta nação, que faça com que fogo dos céus desçam à terra, e essa nação conheça que só o Senhor é Deus. Eu não sei se você crê, mas eu creio. Eu creio que Deus pode e quer levantar nos nossos dias homens e mulheres no mesmo espírito de Elias, ou seja, espírito de ousadia e fé, que provoque os céus e traga à terra milagres que venham da eternidade, que venham dos céus, de forma que o nome do Senhor seja exaltado
exaltado e glorificado, porque só depois de verem um milagre, aleluia, uma nação se prostrou, a convicção de pecado veio, aleluia, aquele povo caiu em si, ou em outras palavras, não foi a partir de palavras de sabedoria, não foi a partir de palavras de conhecimento humano, de persuasão humana, mas foi a partir de um coração incendiado, aleluia, a partir de uma oração que manifestava este fogo, aleluia, a partir de um homem que queimava com o propósito de manifestar o Deus verdadeiro à sua nação, aleluia, aleluia, foi a partir, aleluia, desta invocação de alguém que queria glorificar o Senhor, que a glória do Senhor se manifestou com aquele fogo sobrenatural. Foi tanto poder naquele fogo que Deus não consumiu somente o holocausto, Ele consumiu as pedras do altar, a lenha se transformou em pó, as pedras se transformaram em pó, e até a água foi evaporada, aleluia, e a convicção de pecado veio a partir de um homem cheio de Deus, manifestando Deus àquela nação. Oh, que o Senhor levante nesta nação, neste nosso sofrido Nordeste, homens e mulheres arretados, mas arretados, aleluia, arretados pelos céus, para manifestar esta nação através de sinais e prodígios quem é o Deus verdadeiro. Preste atenção no que eu vou dizer. Teve aqueles, quem está comigo diga amém, que ouviram falar. Depois desse acontecimento, depois desse culto maravilhoso, houve aqueles que ouviram falar lá no Carmelo. Oh, que culto! Eu não tenho mais dúvida. O Deus dos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, é que é o Deus verdadeiro. E agora eu só vou cultuar Ele. E é mesmo, como é que foi? Ah, foi muito fogo, meu irmão. Aleluia! Ainda estou cheinho aqui. Houve aqueles que ouviram o que aconteceu e ficaram até animados e também com pesar. Poxa, eu recebi o convite, ó, mas eu tinha o que fazer, não deu para mim não. Ah, se eu soubesse, eu teria participado. Se eu soubesse que o culto ia ser assim, eu teria ido. Se eu soubesse que caminhar com Jesus era isso, eu caminharia. Então tem aqueles que vão ouvir falar, tem aqueles que ouvem falar, tem aqueles que participam, que veem. Oh, eita, se assustam. Que é isso? Diferente, né? O que acontece nessa igreja. Vai ter gente que vai ficar surpreso, vai ficar espantado, mas como só são apenas espectadores, não vai passar de espanto e surpresa. Eita, rapaz, o culto lá na Manancial é diferente. Aquele negócio lá do derramai, eles dizem que é fogo, e eu até vi um negócio diferente acontecendo, mas vão ficar só vendo, só admirados, o máximo admirados. Aleluia. Mas tem aqueles que vão ofertar o novilho, que vão carregar a lenha, que vão cavar o fosso, que vão trazer a água,
que vão reconstruir altares. Uou, aleluia. Tem aqueles que não vão assistir, tem aqueles que não vão ouvir falar, tem aqueles que vão contribuir, que vão ser colaboradores, que vão ser agentes do Espírito Santo no preparo e na realização do que Deus vai fazer. Quem está recebendo aqui? Eu não sei de qual grupo você vai ser, ou em qual grupo você está. Eu quero te dar uma boa notícia aqui. Dá para você sair do grupo daqueles que ouvem, do grupo daqueles que assistem, para ser do grupo daqueles que colaboram. Ainda dá tempo. Aleluia, ainda dá tempo. Glória a Deus, mas ainda tem uns dos mais achegados. Quem é? É o grupo que vai ser semelhante ao profeta, que vai dizer assim: chegai-vos a mim. Aleluia. Vamos reconstruir altares. Vão ser aqueles que vão reconstruir altares. Vão ser aqueles que vão orar, e quando orar, o fogo de Deus vai descer. Vão ser aqueles que vão pregar, e quando pregar, o fogo de Deus vai descer. Vão ser aqueles que vão pregar e vidas vão se converter. Aleluia, vão ser impactadas. Aleluia, vão anunciar a palavra do Senhor e vidas dirão: o Senhor é Deus. Como é que você sabe? Porque eu vejo Deus agindo na vida deste homem. Eu vejo Deus falando na boca desta mulher. Eu vejo Deus, eu sinto Deus. Eu quero servir o Deus que este homem prega, que este pastor está pregando. Eu quero. De qual grupo você quer participar, crente? Aleluia. Quem vai ganhar é você. Também quem vai perder é você. Deus não perde nada nessa negociação. O mais interessado deveria sermos eu e você. Aleluia. Porque se você quiser estar mais perto, Ele vai ser Deus adorado. Se você quiser ficar mais longe, Ele vai continuar sendo Deus adorado. Aleluia. Porque Ele não muda, Ele é Deus. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Estou encerrando. Dos que ouviram falar, comprometimento, sacrifício zero. Dos que só assistiram, compromisso e sacrifício, comprometimento 10. Calma que é de 10 a 100. Tipo o que, pastor? Eles tiveram que disponibilizar o seu tempo. Afinal, foi uma manhã inteira e uma tarde inteira, porque o sacrifício que Elias apresentou, ele apresentou a partir das 15 horas, quando se fazia o sacrifício vespertino, o sacrifício de cereais. Uma manhã e uma tarde com Deus. O grupo daqueles que, além de sacrificarem o seu tempo, sacrificaram algo além, como a água, como novilho, como cavar, como carregar além. Nível 50, 60, 70, 80. Tem uma coisa: quem sacrifica só o tempo para assistir, fica meio longe. Quem sacrifica o novilho, quem carrega a água, a lenha, fica mais perto. O quanto você quer estar perto de Deus? Você já ouviu falar que se adora ao Senhor com o serviço? Vou repetir, você já ouviu falar que se adora o Senhor com o serviço? Agora tem aquele que está mais perto ainda. É o semelhante a Elias.
ele vai para aquele culto numa direção de Deus, porque ele anda tão perto de Deus que Deus fala com ele. O Elias, ele não dedica aquelas horas da manhã, aquelas horas da tarde para Deus, ele dedica toda a sua vida. O que ele fala naqueles poucos minutos são resultados, é resultado das muitas horas que ele tem no secreto com Deus. Portanto, o Elias, ele não sacrifica algumas horas, ele nem tem um novilho para sacrificar, nem tem água para carregar, porque o sacrifício é ele por inteiro. Portanto, a vida de Elias, de adoração, não se dá em alguns momentos. A adoração de Elias se dá em toda a sua vida. Em qual nível você quer estar? De amizade, de intimidade, de aproximação de Deus. Deixa eu te dizer mais uma coisa para me encerrar. Bem, o Elias, ele não escolhe, ele é escolhido. Portanto, há aqueles que são chamados, eles só têm algo, só uma coisa a dizer. Só existe uma frase a dizer: é o eis-me aqui. Senhor, mas eu não tenho novilhos. Tu tem a tua vida. Eu vou colocar perto de você quem tem a novilha. Stegue a socolor de mente que le fatoro do gamadaga. Deus quer levantar restauradores de altar. Deus quer levantar, aleluia, homens e mulheres que invocam o seu nome de tal forma que a presença de Deus se manifesta de tal forma que aos incrédulos, aos distantes, só lhe resta cair em si e reconhecer: o Senhor é Deus. Deus está entre nós. Deus vive, Deus vive. Eu vejo Deus, eu sinto Deus na vida, nas palavras, nas orações, nos louvores deste homem e desta mulher. Quem você quer ser?